Olha só, hoje eu vou te ensinar como você faz para eliminar bloqueios de renderização para melhorar o desempenho do teu site. Mas afinal, o que é que significa bloqueio de renderização? De forma bem simples, renderização pode ser entendido como carregamento. Então, bloqueio de renderização das páginas de um site pode ser entendido como um bloqueio no carregamento dessas páginas. E então, para resolver esse problema, o primeiro passo é você pegar o link da página do teu site e trazer para testar aqui no PageSpeed ou em qualquer outro site que tenha essa mesma função, tá? Se você não sabe fazer isso, é só você subir um pouquinho até nessa barrinha de pesquisa. E aqui dentro você vai colar o link do seu site e clicar no botão analisar. Pronto, fez isso, vai ser analisado o seu site e vai dizer qual é o desempenho do seu site, a acessibilidade dele e também quais são as práticas recomendadas que você precisa fazer e também algumas coisas relacionadas a SEO que você precisa realizar. O que você vai procurar aqui dentro é a opção para eliminar os bloqueios de renderização. E para você encontrar ela é fácil, é só você descer um pouquinho que você encontra essa opção aqui, que diz elimine recursos que impedem a renderização. E veja que aqui vai aparecer o link dos recursos que são responsáveis pelo bloqueio do carregamento das páginas do seu site. No meu site, os dois recursos que estão bloqueando essa renderização é esse CSS e esse JavaScript. E agora é só copiar esses links e colocar num bloco de nota. Para fazer isso é fácil, é só você clicar com o botão direito do mouse que vai abrir essas opções. E aqui dentro é só clicar em copiar o endereço do link. E quando você fizer isso, é só você colar esses links dentro de um bloquinho de nota como esse. Pronto. Por que é importante fazer isso? Porque vai facilitar a nossa vida na hora que a gente for pesquisar lá dentro do site. E agora o próximo passo é procurar por esses links lá no código-fonte do nosso site. E para fazer isso eu vou utilizar a plataforma Blogger. Mas se você utiliza o WordPress, você pode pesquisar lá no código-fonte do WordPress. Então agora é só entrar aqui no Blogger e clicar aqui na palavra tema, que vai abrir essa tela. E aqui dentro dessa tela você vai clicar nessa setinha, que vai abrir essas opções. E a primeira coisa que você vai fazer aqui dentro dessas opções é fazer o backup do template do seu site. Por quê? Porque se der qualquer coisa errada, você tem um backup para restaurar o seu template. Mas como eu já fiz aqui o backup do meu site, então eu só vou clicar em editar HTML. Então, clicando aqui em HTML, vai abrir essa tela. E aqui dentro dessa tela, você vai clicar no botão Ctrl F. E quando você fizer isso, vai abrir essa barrinha de pesquisa. E é aqui dentro dessa barrinha de pesquisa que vamos colocar os links que guardamos lá dentro do bloco de notas. Então, vamos abrir aqui o bloco de notas e vamos copiar link por link. Atenção, esses links aqui são os links dos recursos que estavam causando bloqueio de renderização no meu site. No seu site pode ser outros links. Por isso você precisa do PageSpeed para descobrir quais são os recursos que estão causando bloqueio no carregamento das páginas do seu site. E então, aqui dentro do bloco de nota, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar o link do CSS. E voltar aqui para dentro e aqui na barrinha de pesquisa colar o link do CSS. Depois que você fizer isso, é só você clicar no botão Enter. Olha só, quando você fizer isso, o link que você está procurando vai aparecer destacado para você, como esse daqui. E aqui você vai substituir esse código, que vai eliminar o bloqueio de renderização daí do seu site. Eu vou deixar o link de todos os códigos que você vai precisar aqui nas descrições, tá? O primeiro código que você vai precisar é esse daqui. Então é só copiar esse código aqui todinho e trazer para cá para dentro do código fonte. Você vai colocar esse código abaixo desse código que você quer substituir. Você dá um espaço e coloca ele aqui abaixo. E depois que você copiar o link do CSS, você vai apagar essa frase aqui, ó, link do CSS, e vai colar o link no lugar. Você vai fazer isso nessa primeira linha e você vai fazer isso também nessa outra linha aqui de baixo. Pronto, agora que você já fez isso, você já pode apagar essa linha do código aqui que estava dando problema. E agora o que faz? É só você clicar aqui do lado no botão salvar. Veja só, esse código ele é dividido em duas partes. Ou seja, na verdade esses códigos eles são divididos em dois códigos. O primeiro código é essa linha aqui e o segundo código é essa outra linha. Esses dois códigos possuem funções diferentes, mas de certa forma se complementam. Por exemplo, o primeiro código vai adiar o CSS do teu site de forma assíncrona. E o que é que isso significa? Significa que a folha de estilo do teu site será baixada de forma assíncrona, o que vai eliminar na prática o tal bloqueio de renderização. E qual é a função do segundo código? É baixar a folha de estilo do teu site como uma espécie de fallback para navegadores que não suportam JavaScript. E o que é que isso significa?
significa que mesmo no navegador que não suporta JavaScript, o teu site não vai sofrer com bloqueio de renderização. Depois disso, vamos voltar para dentro do bloco de notas e copiar o outro link que causa bloqueio no carregamento de página. Então agora é só copiar esse link e voltar aqui para dentro do código-fonte. E aqui dentro do código-fonte você vai clicar no botão Ctrl F. E quando você fizer isso, é só você colar o link do script que bloqueia o carregamento do seu site aqui nessa barrinha de pesquisa. E depois que você fizer isso, é só clicar no botão Enter. Olha só, fazendo isso você vai encontrar o recurso que causa o problema de renderização no seu site. E para você resolver esse problema, você tem 3 opções. As 2 primeiras pode dar certo, mas se as 2 primeiras não der certo, com certeza a terceira vai dar. A primeira opção é você colocar o atributo async aqui dentro desse código. E como é que faz isso? É fácil, é só você colocar ele depois da palavra script. E quando você fizer isso, é só clicar aqui no botão salvar. E o que faz esse atributo async aí no teu site? Ele permite o download do script do teu site de forma assíncrona e em paralelo com o HTML do teu site. Mas veja só, no final desse download, esse script volta a bloquear os recursos de renderização daí do teu site. Então, o que a gente conclui com isso? A gente conclui que o atributo async é maravilhoso para a gente carregar script de forma assíncrona. Só que esses scripts não podem ser um recurso crítico dentro do nosso site. Como esse script aqui ele é um recurso crítico dentro do meu site, essa função async ela não vai funcionar muito bem. Por isso que eu vou testar a segunda opção. E a segunda opção é substituir esse atributo async pelo atributo defer. Então, agora é só apagar o atributo async e colocar no lugar o atributo defer depois da palavra script. E quando fizer isso, é só você vir aqui do lado e clicar no botão salvar. E como é que o atributo defer funciona? Olha só, o atributo defer ele faz o download do script do teu site de forma assíncrona. Mas diferente do atributo async, o atributo defer só executa esse script no final do carregamento da página do teu site. E o que é que isso significa? Significa que o atributo defer consegue eliminar o bloqueio de renderização do teu site. Mas veja só, embora o atributo defer ele resolva o teu problema de bloqueio de renderização, ele pode fazer algumas funções do teu site pararem de funcionar. Por exemplo, eu vou te mostrar como isso pode acontecer lá dentro do meu site. Chegando aqui dentro, eu vou colocar o site para atualizar. E depois disso eu percebo que a barra de menus do meu site sumiu. Por que isso acontece? Porque a barra de menus do meu site depende daquele script que eu inseri o atributo defer. E então, o que é que eu concluo com isso? Eu concluo que o atributo defer, assim como o atributo async, não podem ser utilizados em recursos críticos. Em resumo, os atributos async e defer só devem ser utilizados em scripts que não são responsáveis pelos recursos críticos do teu site. Se alguma dessas 2 dicas te ajudar a resolver esse problema de renderização aí no teu site, então me diz aqui nos comentários. Se não te ajudou, então vem comigo que eu vou te mostrar a terceira opção que certamente vai te ajudar. A terceira dica é você inserir no servidor do teu site esse script que está hospedado no outro servidor. E para fazer isso é fácil, é só inserir esse código que eu vou deixar aqui nas descrições. Então é só você copiar esse código e trazer ele aqui para dentro do código-fonte do seu site. E aqui dentro do código-fonte do teu site, abaixo desse script, tu vai dar um espaço e vai colar ele. E depois que você copiar esse código, você vem bem aqui e copia esse link. O link do script que está causando problema de renderização. E agora que você copiou, você vai abrir o seu navegador e vai colar esse link aqui dentro para pesquisar por ele. E quando você coloca o link para pesquisar, abre essa tela com todo o código que você vai inserir lá dentro do seu servidor. Então, você vai clicar no botão Ctrl A e vai copiar tudo, clicando no botão Ctrl C. E agora que você já copiou todo esse código, vamos voltar aqui para o código-fonte. E aqui dentro do código-fonte você vai vir até esse código que você já tinha colocado. E nele você vai procurar pela frase código do script essencial. Você vai selecionar essa frase, você vai apagar. E no lugar você vai colar aquele código que acabamos de copiar. Pronto, você acabou de copiar o script dentro do servidor do teu site. E agora o que você faz? Você vai clicar no botão salvar, mas só que antes de clicar no botão salvar, você vai subir só um pouquinho, vai selecionar esse código que estava dando problema e vai apagar ele. Depois que você fizer isso, é só você clicar no botão salvar. Se você fez tudo isso, muito provavelmente o bloqueio de renderização aí no teu site acabou. E para ter certeza é só você voltar aqui no PageSpeed e colocar novamente para analisar o teu site. E então, quando finalizar esse processo de análise, é só você descer um pouquinho e procurar pela opção que fala sobre o bloqueio de renderização do teu site. Se você bem lembra, no início do vídeo o problema de bloqueio de renderização no meu site
aparecia junto com essas opções aqui. Se você observar, elas sumiram. E para você ter 100% de certeza que esse problema foi resolvido, é só você descer um pouquinho e procurar pelas auditorias que estão aprovadas. As auditorias que foram aprovadas aqui no meu site de teste estão nessa opção aqui. Então é só eu clicar aqui que vai abrir todas as auditorias que foram aprovadas com sucesso. E observe, a eliminação dos recursos que impede a renderização foi aprovada, ou seja, não existe mais esse problema de bloqueio de renderização lá dentro do meu site.